E se eu te dissesse que existem almas que fazem de tudo para não voltar à Terra? Espíritos que fogem, se escondem e até choram diante da simples ideia de reencarnar? Seria possível dizer não a um plano reencarnatório? E o que acontece com aqueles que se recusam a cumprir a missão que aceitaram antes de nascer? A resposta pode te surpreender e revelar um lado pouco conhecido da jornada espiritual. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. Hoje vamos mergulhar em um tema que toca as camadas mais profundas do livre-arbítrio e da evolução espiritual. Talvez você já tenha ouvido que ninguém reencarna à força. Mas será que isso é verdade para todos os casos? A doutrina espírita nos mostra que o espírito é livre para escolher seus caminhos, mas não está livre das consequências dessas escolhas. E quando o espírito, por medo, culpa ou orgulho, decide recusar uma nova existência no plano físico, começa um processo delicado, muitas vezes doloroso, e que pode durar séculos no tempo espiritual. Quantos espíritos hoje estão em sofrimento, não por falta de oportunidade, mas por recusarem a chance de recomeçar? Quantos se perdem em zonas de ilusão, ou permanecem estagnados, presos ao orgulho, ao medo de sofrer de novo, ou ao arrependimento de vidas passadas? Você já se perguntou o que o seu espírito aceitou antes de nascer? Ou o que poderia acontecer se você tivesse dito não? No vídeo de hoje, vamos entender o que acontece com essas almas. Vamos falar sobre por que alguns espíritos têm medo de reencarnar, quais são as consequências espirituais da recusa, o que os mentores fazem diante de uma negativa, e o que é a chamada reencarnação compulsória, quando a recusa não é mais uma opção. Prepare-se para um mergulho profundo nas engrenagens invisíveis da reencarnação. Este é um dos temas mais emocionantes e pouco explorados da vida espiritual, e pode mudar completamente a forma como você vê a sua própria existência. A reencarnação, sob a ótica da doutrina espírita, é um ato de misericórdia e justiça. É o mecanismo divino que permite ao espírito reparar erros, aprender, crescer e evoluir. Mas, ao contrário do que muitos pensam, nem todos os espíritos aceitam essa oportunidade com serenidade. Muitos, ao serem chamados de volta ao plano físico, sentem um profundo temor. E essa recusa pode ter origens diversas. Para alguns, o medo está enraizado nas experiências traumáticas de vidas passadas. Foram pessoas que morreram em sofrimento, que passaram por doenças prolongadas, violências, torturas, humilhações ou perdas irreparáveis. Essas lembranças ainda vivas no perispírito geram bloqueios emocionais intensos. Mesmo compreendendo que a nova encarnação será diferente, o espírito se sente vulnerável, como alguém convidado a caminhar por uma estrada que já conhece e teme tropeçar novamente. Outros espíritos recusam a reencarnação por orgulho. São almas que ainda se sentem superiores, que não aceitam viver em condições de humildade, pobreza ou limitação. Espíritos que se consideram acima das provas que lhes são propostas. Reencarnar como deficiente físico, como filho de pais desequilibrados, como alguém que sofrerá abandono, preconceito, dor, para muitos isso é visto como uma punição, quando na verdade é uma bênção disfarçada. Há também os casos de espíritos profundamente arrependidos, mas tomados por um sentimento de indignidade. Eles acreditam que não merecem uma nova chance. Foram assassinos, abusadores, traidores, egoístas, e agora, mergulhados em culpa, preferem a estagnação a recomeçar. É o equivalente espiritual de alguém que desiste da própria vida, mas no plano invisível. Além disso, há aqueles que simplesmente se acomodam. Espíritos que passaram muito tempo em regiões de ilusão ou em zonas de conforto espiritual e não querem abrir mão disso. Estão há tanto tempo fora do corpo físico que perderam o ímpeto da ação. Tornaram-se espectadores da vida alheia. Essa inércia é um tipo de morte espiritual, mais perigosa do que muitos imaginam. O Livro dos Espíritos é claro ao afirmar que a reencarnação é uma necessidade para o progresso do espírito, mas a espiritualidade superior respeita o tempo de cada um. Nenhum espírito é arrastado à força para o corpo, a não ser que esteja colocando em risco sua própria trajetória. Por isso, em muitos casos, os mentores aguardam, insistem com paciência, dialogam,
mostram as consequências do adiamento. Mas quando a recusa se torna reincidente, entra em cena outro mecanismo, o da reencarnação compulsória. A palavra compulsória pode assustar. Traz à mente algo forçado, imposto, até mesmo violento, mas no contexto espiritual, ela tem outro significado. A reencarnação compulsória não é uma punição. É, antes de tudo, um gesto extremo de amor e urgência, tomado quando o espírito insiste em permanecer estagnado e coloca em risco sua própria evolução. Segundo o que nos revela a doutrina espírita, todo espírito tem liberdade de escolha, mas essa liberdade não é absoluta. Ela está atrelada à lei de progresso. Quando a recusa de reencarnar persiste por muito tempo, ou quando o espírito demonstra resistência em aceitar a proposta de reparação, os mentores espirituais, após esgotarem todos os recursos de diálogo, acolhimento e esclarecimento, permitem que esse espírito reencarne, mesmo sem total consciência ou consentimento. É o que chamamos de reencarnação compulsória. Nesses casos, o espírito pode ser conduzido a um estado de adormecimento magnético, semelhante a um sono profundo, no qual é preparado e inserido em um novo corpo. Não há violência, não há brutalidade, há apenas um impulso necessário para que ele volte ao caminho. É como uma criança teimosa, que se recusa a ir à escola, mas que, para seu próprio bem, precisa ser levada pelos pais. A dor inicial será compensada pela aprendizagem futura. Muitas vezes, essas reencarnações são marcadas por situações desafiadoras, limitações físicas, dificuldades familiares, pobreza extrema, doenças congênitas. Mas tudo isso tem uma razão de ser. São caminhos escolhidos pela espiritualidade para provocar a transformação interior. Situações que obrigam o espírito a sentir, refletir e amadurecer. Em obras como Missionários da Luz e Libertação, André Luiz nos mostra, com riqueza de detalhes, casos de espíritos que precisaram retornar à carne em condições adversas, justamente por se negarem a aceitar suas responsabilidades. E mesmo nesses casos, o amor dos mentores nunca se ausenta. Durante toda a gestação e infância, o espírito é acompanhado, amparado e sustentado magneticamente. Ele não está só, nunca está. É importante lembrar que a reencarnação compulsória não retira o livre-arbítrio do espírito, ela apenas o reposiciona. Após o nascimento, ele terá novamente a liberdade de fazer escolhas. E é aí que entram os méritos e os desafios desta nova jornada. Muitos que hoje estão entre nós, e talvez até nós mesmos, podem ter passado por um processo assim. Espíritos rebeldes de outras épocas que voltaram ao mundo trazidos pelas mãos firmes e amorosas da espiritualidade superior. E ao invés de temer ou julgar, devemos agradecer, porque mesmo sem compreender na hora, essa imposição foi na verdade uma chance de recomeçar. Uma pergunta poderosa ecoa no silêncio espiritual, e depois que o espírito reencarna, mesmo sem querer, o que acontece com ele? A resposta é tão delicada quanto reveladora. O espírito que reencarna compulsoriamente, muitas vezes, nasce com lacunas de consciência. É como se carregasse um véu mais espesso que o normal sobre sua memória espiritual. Ele pode manifestar desde cedo sentimentos de inadequação, revolta sem causa aparente, ou uma angústia inexplicável, como se algo dentro dele não aceitasse completamente a vida que recebeu. Em muitos casos, vemos crianças que parecem carregadas de tristeza, ou jovens que demonstram um vazio existencial profundo. Claro que nem todo caso se refere a uma reencarnação compulsória, mas esse é sim um dos sintomas possíveis. É como se ao fundo da alma ainda ecoasse a recusa, o ressentimento por ter sido trazido de volta. E isso se manifesta em forma de melancolia, rebeldia, dificuldades de adaptação, especialmente durante a infância e adolescência. Contudo, a espiritualidade é sábia. Ela nunca abandona um filho, mesmo aquele que resiste. Ao longo da jornada, o espírito vai sendo envolvido por situações que tocam seu coração. O afeto de uma